Fala, gente boa, tudo bem ou não? Olha só, sabadão, aí você acorda querendo saber como é que tá essa história do Mauro Cid, hein, que eu acompanhei meio por alto assim ao longo da semana. E aí, como é que ficou essa história? O cara saiu preso mesmo? Como é que foi? Pois é, resolvi fazer um resumão então da história, para você que perdeu um pedaço, para você que perdeu tudo, para você que quer dar uma contextualizada. Vamos entender qual que é a situação do Mauro Cid nesse momento e principalmente da investigação contra o Bolsonaro, porque uma coisa está ligada à outra. O Mauro Cid é um delator do Bolsonaro. E aí, como é que fica a investigação contra o Bolsonaro? Vem comigo que eu vou te explicar. Eu sou o Ricardo Melo, explicador geral da República, e eu estou aqui para tentar transformar o politiquês no nosso bom e velho português. E eu peço para você curtir, comentar, compartilhar esse conteúdo com os amigos e, se puder e se quiser, participar também do financiamento coletivo. Tem o Seja Membro aqui embaixo e tem essa chave aqui. Você escolhe a maneira que preferir. Eu só estou aqui porque você participa disso tudo também. Vamos nessa. Seguinte, tudo começou numa quinta-feira passada agora, quando a revista Veja publicou essa reportagem aqui, ó, em áudios exclusivos. Mauro Cid ataca Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. E aí é o seguinte, qual que é a história? Ele estava conversando com alguém, algum conhecido, algum amigo, não dá para saber quem é, porque ele não fala. E aí ele está dizendo em áudio o seguinte, que já está tudo esquematizado, que já tem todo mundo que vai ser condenado, que a sentença já está pronta, que a Polícia Federal só está tentando confirmar a verdade dela, esse tipo de coisa. Os áudios estão publicados na reportagem. Vamos ouvir juntos, que é curtinho, é tranquilo. Vamos acompanhar para você tirar a sua própria conclusão. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e não vai adiantar. Não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ao que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam. Discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Aí tem mais áudios aqui para baixo, ó. Eles estão com a narrativa pronta. E eles precisam de liberdade de ação. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração está muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu sentia, eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. É isso que eles querem. Tem mais, ó. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. E quando eu falei daquele encontro do Alexandre de Moraes com o presidente, eles ficaram desconcertados. Eu falei, quer que eu fale? Eu não vou botar no papel, eu não vou me fuder. Mas o presidente encontrou secretamente com o Alexandre de Moraes na casa do Ciro Nogueira. E aí? E tem mais. O Alexandre de Moraes já tem a sentença dele pronta. Então, eu acho que essa que é a grande verdade. Ele já tem a sentença dele pronta. Só está esperando passar o tempo, o momento que ele achar conveniente, denunciar todo mundo, o PGR acata, aceita e ele prende todo mundo. Acho que aqui termina, não tem mais nenhum áudio não. Tem mais sim, tem sim, aqui. Então assim, eu vou dizer também. Aqui ele está criticando o Bolsonaro. Vou dizer também. Quem mais se fudeu fui eu. Quem mais perdeu coisa fui eu. Pesa todo mundo aí. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, né? Tá todo mundo aí. O político é até bom essas porra, que depois ele consegue se eleger fácil.
O único que teve pai, filha, esposa envolvido, o único que perdeu a carreira, o único que perdeu a vida financeira toda fodida fui eu. E tem mais uns últimos aqui. Se eu não colaborar, eu vou pegar 30, 40 anos, porque eu estou em vacina, eu estou em joia. Não, para todo mundo. Então vai entrar todo mundo em tudo. Então você vai somar as pernas lá, vai dar mais de 100 anos para todo mundo. Assim, a cama está toda armada. E vou dizer, os bagrinhos estão pegando 17 anos. Teoricamente, os mais altos vão pegar quantos? Tá aí, esses áudios aí que foram divulgados pela revista Veja viraram um rebuliço na justiça. Imediatamente, o diretor-geral da Polícia Federal, ele fez uma representação no Supremo Tribunal Federal contra o Mauro Cid, porque ele estava com essas palavras aí que vocês viram, acusando a Polícia Federal de ter pressionado ele a dar os depoimentos que deu, de que está tentando forçar ele a não dizer a verdade, mas sim confirmar uma narrativa, palavras dele, vocês ouviram, de que a investigação é viciada. E também falou que o Alexandre de Moraes manda prender, manda soltar e é a lei. Né? É o imperador Alexandre de Moraes, só faltou usar o termo imperador. E aí, por conta disso, ele foi imediatamente chamado a prestar depoimento. No dia seguinte, já na sexta-feira, 1h da tarde, ele foi prestar depoimento no Supremo Tribunal Federal. Diante do Xandão? Não, diante de um juiz auxiliar. Na verdade, é um desembargador que é auxiliar do Alexandre de Moraes e que trabalha no gabinete do Alexandre de Moraes. O mais importante de tudo, ele saiu de lá preso. Depois de prestar depoimento, por conta desses áudios, ele saiu direto para a cadeia. E aí isso virou um rebuliço o dobro do tamanho, né? Por que ele foi preso? Ele foi preso e desmaiou quando foi informado pelos policiais que seria preso por descumprir as medidas cautelares. Pensa bem esse rapaz numa guerra. Mas enfim, no depoimento dele, o que ele disse? Que estava desabafando com um amigo, que não imaginava que esse áudio fosse vazar, não falou quem é a pessoa com quem ele estava falando, disse que não se lembrava de quem era, estava conversando com um amigo e aí, estou pressionado pra caramba, e enfim, desabafei e acabou vazando. Mas não, eu confirmo todos os termos do meu depoimento, eu não fui pressionado pela Polícia Federal, isso foi o que ele disse no depoimento, tá? Tá aqui a íntegra para você que quiser conferir. Ele relata que não teve pressão nenhuma, muito pelo contrário, que ele fez de livre e espontânea vontade, como deve ser uma delação premiada. Claro, morrendo de medo de perder os benefícios da delação premiada, porque ele corre esse risco. Está vendo? Olha só, recua e nega a pressão da PF, mas diz não se lembrar para quem mandou o áudio. Ele diz que não se lembra quem é a pessoa para quem ele mandou esses áudios. Qual que fica a impressão? A impressão de que o Mauro Cid está tentando voltar para a rodinha. Voltar para a turma dele, porque ele está sendo rejeitado na turma dele. De fato, está sendo. Você imagina um sujeito que é bolsonarista da raiz do cabelo até a sola do pé, que o pai é bolsonarista, que a mãe é bolsonarista, que a família inteira é bolsonarista, que os amigos todos são bolsonaristas, que os colegas de trabalho são bolsonaristas. Ele vive dentro de uma bolha bolsonarista. E, de repente, ele é o delator, o cara que delatou o Bolsonaro na tentativa de golpe. É claro que ele não está sendo bem visto dentro dessa bolha, né? E aí ele fica ali tentando remendar, né? Fica claramente falando para o cara, é um mimimi assim de, olha, veja bem, não tive escolha, eu ia pegar 40 anos, os caras não querem saber, né? Meio que tentando se justificar para a turma dele, para a bolha dele. E alguém aproveitou e viu uma oportunidade nesses áudios de faturar uma sobrevida, de respirar um pouco o Bolsonaro, porque, obviamente, o que isso provocou imediatamente após acontecer? Nova prisão de Mauro Cid gera críticas contra o STF e Alexandre de Moraes. Essa matéria aqui é da Gazeta do Povo. O que é a Gazeta do Povo? É um jornal bolsonarista, um jornal de extrema-direita, que é bolsonarista também dos pés à cabeça. E essa aqui é a narrativa que está sendo distribuída agora na extrema-direita, de que é crítico, por quê? Porque o cara denunciou que está sendo pressionado, está sendo coagido, e aí foram lá e prenderam ele. Ou seja, estão apertando mais ainda o cerco. Essa é a versão que está sendo difundida dentro da máquina bolsonarista nas redes sociais. Isso muda a investigação?
Muda nada. E eu te explico por que não muda nada. Não muda nada por causa disso aqui. A PF avalia que provas da delação de Cid vão continuar válidas após prisão. E por quê? Porque as provas que a Polícia Federal tem na mão são provas documentais. São provas físicas, vão muito além do depoimento do Mauro Cid. E mesmo o depoimento do Mauro Cid, teve outras pessoas que já confirmaram. Por exemplo, os comandantes da Aeronáutica e o comandante do Exército do período do Bolsonaro, que confirmaram que foram chamados para participar da reunião e discutir a minuta do golpe pelo presidente, e que negaram exatamente o que o Mauro Cid disse, eles também disseram. Então, se o depoimento do Mauro Cid for anulado, tem mais 2 que falam a mesma coisa, e de gente também que estava participando até mais dentro da reunião do que o próprio Mauro Cid, porque eram os próprios participantes. Fora isso, outras coisas que ele contou foram confirmadas com o que foi encontrado no celular dele, no celular do Braga Neto, no celular do Heleno, nas agendas do Heleno e numa série no computador do Mauro Cid, que é aquele vídeo da reunião golpista. Então, tem tanta coisa que já foi encontrada de prova material que isso não compromete em nada a perda de alguma prova que tenha sido fornecida pelo Mauro Cid, porque ele está falando coisas que outras pessoas falaram e as provas materiais dizem mais do que o depoimento dele. Quando o cara faz uma delação premiada, ele meio que assina um contrato mesmo. Olha, pode isso, não pode aquilo e tal. Entre as coisas que ele não podia abrir o sigilo do depoimento dele, que está sob sigilo, não podia contar para ninguém, só podia conversar sobre o depoimento com os advogados, com mais ninguém. E aí ele está conversando com alguém, com um amigo, seja lá quem for, e falando coisas que em tese são detalhes do depoimento, e ainda falando que foi pressionado, foi coagido. Isso é falar sobre o depoimento, ele já descumpre uma das primeiras normas do que são estabelecidas quando se faz uma delação premiada. Outra coisa, ele faz isso pelo WhatsApp. E ele está proibido de usar o WhatsApp. O WhatsApp é considerado uma rede social e ele está com restrição de acesso a qualquer rede social. Então ele não poderia estar conversando por mensagem, mesmo de áudio, com ninguém. Ninguém. E aí ele usa as redes sociais, então ele está descumprindo a norma que foi estabelecida. Além do mais, o conteúdo em si dos áudios, a crítica que ele faz, é considerado uma obstrução da justiça. Porque quando ele está falando isso, ele está dizendo que o depoimento dele não deveria valer. E isso é obstrução de justiça. Não deveria valer porque, em tese, ele foi pressionado. Então, por conta dessa obstrução de justiça, também o Alexandre de Moraes decretou a prisão do Mauro Cid, logo depois do depoimento dele, esse que ele desmaiou aí, que você viu. Né? E ele volta para a prisão. O que isso altera na investigação contra o Bolsonaro? Como eu falei, praticamente nada, porque as provas contra o Bolsonaro vêm de diversas fontes. O Mauro Cid deu o caminho para muita coisa, mas a Polícia Federal encontrou as provas daquilo que o Mauro Cid falava. Tem registro. Como é que isso acontece? É até interessante explicar isso. Como é que isso acontece? Por exemplo, Mauro Cid foi lá e falou, olha, teve uma reunião com os comandantes das Forças Armadas em que o Bolsonaro discutiu a minuta do golpe com eles. Foi no dia tal de dezembro de 2022. Se não me engano, dia 7 de dezembro. Aí a Polícia Federal vai lá no Palácio do Planalto ou no Palácio da Alvorada, no local onde foi a reunião, e tem o registro de entrada e saída de pessoas na portaria. E aí, realmente, os caras tiveram aqui. Aí ele chama o cara para depois e fala, o que você foi lá conversar? O cara confirmou tudo. Então, na verdade, a prova do Mauro Cid vale muito pouco agora. O único beneficiado mesmo da delação premiada era ele próprio, está bem ferrado na justiça, com um monte de crime para responder. Então ele poderia até no final do processo receber um perdão judicial ou uma redução de pena bem grande. Então ele perde, porque ele perde, se a delação for anulada, ele perde os benefícios. Essa era outra resposta que eu precisava dar. A delação foi anulada? Ainda não. Ainda não. Alguém precisa pedir, a Polícia Federal precisa pedir para o STF para anular a delação, porque é a Polícia Federal
que estabeleceu a delação premiada, o acordo de delação premiada. O que a Justiça faz é homologar, é confirmar. Mas quem faz o acordo é a Polícia Federal e o delator. A Polícia Federal pede, ela deve pedir para rescindir o contrato da delação premiada e a Justiça, no caso o Alexandre de Moraes, vai decidir isso ainda. Se a polícia não pedir, continua valendo. Mas, segundo informações de bastidores de Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal, que é a única pessoa que pode pedir para cancelar uma delação premiada, tem intenção de fazer isso, de já entrou com uma representação justamente para que ele fosse ouvido de novo, para que ele confirmasse ou não aquelas acusações dos áudios. Ele não confirmou. Então está nesse pé. Tá? Do ponto de vista prático, para o Bolsonaro não muda nada, ele continua ferrado tanto quanto antes do ponto de vista de prova. Tá? Do ponto de vista do Mauro Cid, fica ruim para ele a partir de agora, porque ele está correndo o risco de perder os benefícios. Já voltou para a cadeia e ele está cumprindo prisão preventiva, que é aquela que não tem prazo para acabar. E ele não está na Papuda, tá? Ele está num batalhão lá do Exército, na Polícia do Exército, porque por ser militar ele fica preso numa instalação militar. Então ele vai ficar preso lá até que se decida, a defesa deve entrar com habeas corpus logo, mas de qualquer maneira ele fica preso, volta a ser preso preventivamente, não se sabe quando vai sair, por conta do descumprimento então das normas da delação premiada. É esse pé que está para o Mauro Cid. E com essa ameaça aqui, ó, no cangote de perder os benefícios da delação premiada e continuar preso. E não é só ele, né? Porque a delação premiada dele também está relacionada com o pai dele, que é acusado de participar do esquema das joias, da venda das joias, da esposa do Mauro Cid, que foi beneficiária da carteira de vacinação falsa e viajou para os Estados Unidos e usou essa carteira de vacinação, da filha dele, que também teve uma carteira de vacinação falsa, feita por ele. Então tem mais gente envolvido nisso. E aí a delação premiada dele meio que protegia essas pessoas também. E se ele perder o benefício da delação premiada, enrola toda a família novamente com a justiça. Essa é a situação do Mauro Cid. Você acha que ele poderia querer uma situação dessa? Você acha mesmo que ele poderia ter feito isso de propósito, perdendo tanto? Obviamente que não, gente. Obviamente que não. Ele foi tentar ser aceito na rodinha dos amigos bolsonaristas, no círculo bolsonarista, e se deu mal. E se deu muito mal. Essa é a situação do momento do processo do Bolsonaro, do golpe, que tem como protagonista aí o Mauro Cid. Espero que você tenha curtido o resumão. Ficou grande, mas eu acho que deu para entender em que pé que está essa história, né? Então vamos nessa. Até o próximo vídeo. Um abração para você. E tchau.